Um aspecto muito comum quando nós estamos trabalhando com editoração gráfica, com qualquer coisa relacionada com texto, é você encontrar uma situação em que o seu texto, o texto que você está criando, o texto que você está formatando, ele não cabe no seu layout. Então, por exemplo, aqui nós temos um texto, e esse texto, como você pode perceber pelo editor de história, ele é muito maior, muito mais extenso do que o espaço que nós temos disponível aqui no quadro, no editor, no quadro de texto. Isso pode acontecer em diversas situações, é muito comum de acontecer, por exemplo, em projetos gráficos que têm um layout fechado, como revistas, jornais, e nós temos que encontrar uma forma de redistribuir isso. O Scribus tem até uma maneira visual de indicar que existe mais texto do que o que está sendo exibido, que é esse quadro, esse pequeno quadro com um X no canto inferior direito. Para resolver isso, nós precisamos criar um fluxo, que é simplesmente fazer com que o Scribus passe um texto de um quadro para outro. Aproveitando que eu tenho aqui o editor de história ainda aberto, eu tinha usado esse botão para atualizar o conteúdo que estava sendo editado no editor de história e mandar ele para o nosso layout. Se você quiser, você também pode usar esse outro botão aqui, que atualiza, faz a mesma coisa, só que ele tem um adicional, ele fecha o editor de história. Então, se você quiser editar o seu conteúdo de texto e fechar o editor de história, é só usar esse botão e ele faz exatamente isso. Aonde é que nós fazemos esse fluxo? Esse fluxo ele é criado com esse botão aqui, ligar molduras de texto. Então, para que ele funcione, você precisa criar as molduras de texto antes. Então eu vou criar aqui duas molduras. Eu vou criar uma moldura aqui, na lateral. Eu vou criar uma outra moldura aqui na parte de baixo. Então repare que nós temos três áreas em que nós podemos inserir texto. Mas em vez de inserir um texto do zero, eu vou fazer aqui o fluxo. Você vai selecionar o primeiro quadro, que tem a fonte do texto, e você vai clicar no botão para fazer a ligação entre as molduras. Então eu vou clicar no segundo quadro. Então repare que o Scribus mandou esse texto, o fluxo dele para cá. Nós continuamos com o ícone aqui na parte inferior, mostrando que ainda existe texto para ser exibido. Então eu vou continuar, eu vou clicar novamente nesse botão e vou clicar aqui nesse quadro de baixo. Observe agora que o texto foi enviado aqui para baixo. Eu posso redimensionar aqui a nossa caixa de texto e o texto vai aparecendo. Então repare como nós temos aqui um layout. Eu posso criar um outro quadro de texto para continuar exibindo, só que pela formatação, pelo tamanho que nós temos aqui, já dá para perceber que não vai ficar, ele não vai caber. Nós continuamos com o texto para ser exibido, mas veja, por exemplo, que nós fizemos aqui um layout. Vamos visualizar aqui a largura. Nós fizemos um layout em que as caixas de texto estão separadas de maneira bem... São quatro áreas completamente diferentes, com tamanhos diferentes. Claro, todas elas vão compartilhar a mesma formatação, a não ser que você queira criar textos independentes. Você pode perceber que quando você aciona a ferramenta, o Scribus mostra qual é o fluxo. Então, quando eu aciono aqui essa opção, se você ficar perdida em relação a de onde é que está vindo o texto, quando você seleciona qualquer uma das caixas de texto e usa a ferramenta de ligar molduras, o Scribus vai mostrar com essas setas para onde está indo o fluxo de texto. Então ele começa aqui, vem para essa caixa, desce para essa caixa aqui e termina aqui. Só que, claro, nós ainda temos texto para ser exibido, então necessariamente aqui você precisaria continuar para uma outra página ou então para um outro quadro de texto para continuar esse fluxo. E como é que nós fazemos, por exemplo, para remover essas ligações? Nós vimos aqui, eu acabei de mostrar que você pode visualizar o fluxo do texto, mas e se eu quiser quebrar esse fluxo? É simples, você vai usar esse botão aqui que fica na lateral, logo em seguida, chamado desligar molduras de texto. Você aciona a ferramenta e clica na moldura que você quer desligar e o Scribus vai remover ele do fluxo. Um aspecto importante quando você remove algo do fluxo é que quando você remove, por exemplo, o último, você pode simplesmente redirecionar ele para outro lugar. Mas quando você remove, por exemplo, um intermediário que tem outros textos em sequência, o Scribus ele quebra a sequência inteira.
Então, por exemplo, aqui, se eu pedir para remover esse quadro, o Scribus remove todos os outros. Então, você vai precisar aqui necessariamente redirecionar. Então, vamos só quebrar esse. Quebrar esse. Quebrar esse. Repare que eles estão agora todos independentes. Eu tinha desligado esse, mas eles ainda estavam conectados. Então eu vou redirecionar agora esse texto para cá e vou redirecionar esse texto para cá. Então repare que nós removemos aqui esse quadro. Eu vou fazer novamente caso tenha ficado confuso. Então vamos só refazer aqui novamente. Então, por exemplo, o meu objetivo aqui é remover esse texto ou esse quadro do fluxo. Para remover o quadro do fluxo, você aciona a ferramenta de desligar moldura e escolhe qual é o quadro que você quer remover. Então, esse quadro ele foi removido. Se eu usar aqui a ferramenta para ligar novamente, você vai perceber que ele foi removido, nós quebramos a sequência desse primeiro quadro, mas o segundo ele continua no fluxo aqui em relação aos outros dois próximos. Então, para que você possa redirecionar, por exemplo, desse quadro para esse, nós precisamos quebrar a sequência inteira. Então eu posso pressionar ESC aqui e eu vou quebrar esse quadro também. Repare que a seta desapareceu. E eu vou quebrar esse daqui também. Repare que a seta desapareceu. Agora eu posso selecionar esse quadro que é o primeiro, que tem o texto, e eu posso redirecionar aqui o meu fluxo novamente para cá. Sempre observe, quando você quebrar o fluxo de texto, se você precisa quebrar ou se você precisa redirecionar a maneira como o Scribus direciona o material do texto. Ele vai sempre mostrar, com base nas setas, o que está sendo ligado com o quê. Como esse quadro agora não tem nenhuma relação com esse primeiro, você pode colocar um texto completamente diferente aqui nesse local e o Scribus vai exibir ele como que fosse um texto independente.